Muito bom dia, sejam bem-vindos a esta formação online de hoje. Nós vamos fazer uma formação em módulos pela primeira vez com a Schneider, portanto, o tema, a umbrella da formação online é a transformação digital ao serviço do seu negócio e este primeiro módulo é sobre o Master Pact MTZ, que é um novo disjuntor de forte intensidade. Vamos também falar da evolução do Smart Panel. Eu, antes de passar a palavra à Catarina Sepúlveda, que é o orador de hoje, gostaria de vos explicar mais ou menos como é que funciona esta plataforma. Muitos de vocês já escreveram aí uns bons dias na área de chat, portanto, vão poder intervir connosco durante toda a sessão através do chat, o chat vai ficar aberto. Durante a sessão podem também ir colocando todas as perguntas e no final da sessão a Catarina vai responder às perguntas todas que forem colocadas. Entretanto, eu gostaria de dar uma especial palavrinha a pessoas como a Inês Almeida, deixem-me ver aqui mais o Nuno, e também penso que seja só. Portanto, estas pessoas têm. E a Lídia Estanqueiro também. Estas pessoas têm conexões de recurso, o que significa que, eventualmente, durante a sessão, podem sentir que não ouvem, não ouvem tudo ou ouvem mal. Ou têm falhas de som. Para estas pessoas, no topo da plataforma, aí nessa banda negra, existe uma área que diz configurações ou alguma coisa assim do género. Se picarem lá, têm a possibilidade de se ligarem a nós através de telefone. Portanto, basta escolherem um dos telefones que está lá disponível e isso vai fazer com que passem a ouvir através do telefone e não através da plataforma e faz com que a banda larga utilizada durante a sessão seja então menor do que aquilo que seria se não utilizassem esse recurso. Pronto, esta é a nossa forma de ajudar para quem de facto não está com uma banda larga melhor, digamos assim, e para todos os outros, a única coisa que quero dizer é que no final nós vamos deixar aqui a apresentação da Catarina e também um certificado de participação para vocês baixarem. Se quiserem o certificado com o nome, eu vou deixar aqui o meu e-mail, embora vocês todos também já conheçam, para pedirem o certificado com o nome. Basta dizerem, Ana, o nome é este, e eu já sei que é para este módulo, e depois faço-vos chegar o certificado com o nome por e-mail. Quem não precisar do certificado com o nome, fica com este certificado genérico, que tem uma areazinha onde pode preencher o nome também, e pronto. E é isso para poderem justificar alguma falta ou alguma ausência temporária de trabalho, alguma situação dessas. Portanto, a sessão de hoje, como eu já disse, é sobre o Master Pact MTZ. A pessoa, portanto, o orador que vamos ter connosco é a Catarina Sepúlveda. A Catarina é Product Manager na Schneider Electric. Ela é licenciada em Engenharia Eletrotécnica pelo ISEL e desde 2013 é responsável pelo Smart Panel. Desempenha ainda as funções de gestora de produto em aparelhagem de baixa tensão de potência, transformadores de isolamento e baterias de condensadores. Portanto, eu vou passar a palavra à Catarina e desejo a todos uma boa sessão. Antes de mais, bom dia a todos. Como a Ana disse, o meu nome é Catarina Sepúlveda. Quero agradecer o facto de estarem presentes a ouvir-me falar um bocadinho do novo disjuntor de forte intensidade, o MTZ. Vou-vos fazer primeiro uma breve introdução de alguns parâmetros que acho que são relevantes no dia a dia. Com isto também depois faço com que haja uma apresentação então do MTZ propriamente dito e vão perceber que existe toda uma interligação entre estes fatores que vos vou falar primeiramente e depois o nosso MTZ. Temos sempre que nos basear também na história, por isso as diferenças entre os Master Packs, que o Master Pack que existe atualmente, o NT e o NW, e agora o novo MTZ, e algumas mais-valias, assim como as vantagens de cada módulo digital. Mais à frente vão perceber o que é que significa estes módulos digitais, é algo completamente novo e inovador num disjuntor. Temos também uma nova plataforma de encomenda dos Master Packs MTZ
e que vos vou mostrar e podem perceber como é que funciona. E também depois vou falar então do Smart Panel e toda a interação que existe entre o Masterpack MTZ e todos os nossos produtos Smart Panel. Nos dias de hoje, cada vez mais, já devem ter reparado que temos cada vez mais instrumentos eletrónicos, elétricos, ou seja, os consumos são cada vez maiores. Estima-se que em 2050, mais de 50% do consumo existe atualmente, ou seja, estamos cada vez mais a gastar mais energias. E se formos a ver, os edifícios representam 40% dessa energia consumida. Cada vez mais temos usos, apesar de tentarmos que sejam económicas, cada vez mais temos aparelhos elétricos que nos ajudam no nosso dia a dia. E, no entanto, também temos a evolução da certificação energética, que cada vez é mais importante. E então temos estes fatores que são essenciais para que haja uma evolução. Também cada vez mais temos aparelhos conectados. Queremos ter o controle na nossa mão, ou seja, temos hoje em dia, mesmo nas nossas casas, as máquinas de lavar roupa em que conseguimos programar à distância com o smartphone, ou mesmo luzes em que conseguimos controlar a cor que queremos ou a intensidade, tudo através do smartphone. Ou seja, aplicações simples, intuitivas e cada vez mais pequenos pormenores do nosso dia a dia que vão evoluindo neste sentido. Ou seja, a conectividade. E se formos a ver, cada vez está tudo mais ligado através da internet, através dos nossos smartphones, através da facilidade que temos de controlar tudo na nossa mão. Claro, temos sempre a preocupação da cibersegurança, por isso é que temos as encriptações, temos as palavras-passe, os users, ou seja, tudo que nos vai ajudar de forma segura a controlar, a visualizar e a ter toda a informação na nossa mão. Se pensarmos também, o facto de estarmos conectados nos pode facilitar em todos os aspectos, também vai nos facilitar nas instalações. Falei-vos do dia a dia, mas nas nossas instalações também há uma grande melhoria, quer seja a nível de manutenção, torná-la mais eficaz, porque pode ser feita, por exemplo, num local remoto, ou até mesmo nas paragens, ou seja, se tivermos uma maior continuidade de serviço, o tempo de paragem é menor e gasta-se menos dinheiro. Cada vez mais o tempo é dinheiro. Por isso, se temos uma instalação parada, está-se a perder dinheiro. Estima-se que num data center, num médio data center, 1 minuto equivale a 750 mil euros. Ou seja, é muito dinheiro para 1 minuto apenas. E cada vez mais temos esta necessidade, então, de estar sempre ligado, de não haver falhas a nível de continuidade de serviço e ter então uma manutenção mais eficaz, mais preparada para o futuro também. No entanto, se pensarmos, cada um de nós olha para um produto, qualquer que seja o produto, e pensa de formas diferentes, cada um quer algo diferente. Por exemplo, neste caso, ou seja, estamos a falar de master packs ou de disjuntores, ou mesmo das instalações, temos diferentes tipos de clientes, não é? Temos os investidores que vão investir numa instalação em que se calhar aí uma dos fatores importantes é um prazo de entrega ou é ter uma instalação que possa evoluir durante o tempo, não é? Porque se formos a ver, uma instalação vai evoluindo. Começamos por, se calhar, produzir 100 determinados produtos e depois, passado um ano ou dois, já começam a ser 1000, 2000, ou seja, vamos evoluindo e isso também vai evoluindo a nível de consumos, a nível do que queremos visualizar, o que podemos também, pronto, não convém ter custos, não é? Por isso temos sempre de reduzir ao máximo os custos. Então, esta parte de visualizar tudo na nossa mão torna tudo muito mais fácil, muito, muito mais real e podemos então tratar destes custos de uma maneira diferente. Isto a nível dos investidores, mas por exemplo nos locatários. Os locatários pensam mais no dia a dia, no seu dia a dia, em que querem otimizar tudo o que seja as suas contas de energia, ter o controlo todo na sua mão, também é muito benéfico. E a nível de manutenção, se formos a ver, as pessoas que estão relacionadas com a parte da manutenção
querem que seja tudo muito mais seguro, a nível de conectividade, que seja em tempo real e poderem ver tudo à distância, sem terem sempre que haja um problema na sua instalação, terem-se de deslocar ao local. Ou seja, há certos pormenores que, dependendo do tipo de pessoas ou de clientes, que nos interessam, não é? Nem toda a gente pensa o mesmo benefício de um mesmo produto. E com todos estes fatores, vamos sempre pensando mais além. E evoluímos então para o novo Master Pack, ou seja, o novo disjuntor de forte intensidade, Master Pack MTZ. No entanto, convém sempre terem atenção à história. Podemos sempre aproveitar todas as benesses que tínhamos anteriormente. Começamos há 30 anos com o disjuntor, na altura, o primeiro disjuntor inteligente, porque tinha a unidade de disparo eletrónica, que é o Master Pack M, e pegando em todas essas benesses, evoluímos para o Master Pack NT&W, que vocês já devem conhecer, é o que temos também neste momento, desde 2000, 2004, dependendo do país, que passámos a ter então toda esta parte de medições de energia no aparelho, proteções mais avançadas, diferentes tipos de proteções, e as dimensões também tornaram-se mais reduzidas através do Master Pack NT. Ou seja, estes pequenos pormenores que se tornam bastante grandes numa instalação e ao longo dos tempos vamos conseguindo evoluindo e aproveitando todos estes pequenos, que parecem pequenos pormenores, evoluímos e conseguimos tornar algo muito maior. Começando pelos Smart Panels, que começámos, ou seja, um quadro elétrico inteligente, que é um quadro elétrico comunicante, que aproveitámos todos os produtos que tínhamos e tornámos conectáveis e de forma simples conseguimos visualizar também a instalação e com estas evoluções em 2014 conseguimos evoluir agora então para o Master Pack MTZ e ter toda a informação na nossa mão. Cada vez mais é mais importante esta informação, cada vez mais podemos evoluir ao longo do tempo e se formos a ver na parte eletrónica, ou seja, um smartphone, tem evoluções constantes, estamos sempre a evoluir e de forma alucinante. Há uns anos atrás nunca imaginaríamos ter um telemóvel em que não tinha botões, não é? E hoje em dia é difícil arranjar dos que têm botões. Ou seja, cada vez mais há evoluções e nestas áreas começam a ser cada vez mais rápidas este tipo de evoluções. E sempre para facilitar a vida de cada um de nós. Baseando então na história dos equipamentos e encontramos o Master Pack MTZ, baseando na história temos então os mesmos tamanhos, as mesmas tomadas, as mesmas propriedades térmicas. No entanto, melhorámos no desempenho, passámos a ter também a nova certificação de classe 1 de medida integrada, ou seja, este tipo de equipamentos a nível de precisão é muito, muito, muito preciso. Mais à frente também há um slide que se vê melhor, percebe-se melhor esta então certificação de classe 1 de medida. A nível de comunicação, passamos a ter também diferentes tipos de comunicação, quer seja o LP, Modbus e Ethernet, são tudo comunicações, não são Schneider, ou seja, são globais, são abertas e cada vez assim conseguimos controlar melhor a comunicação entre diferentes tipos de equipamentos e visualizar toda a informação que um simples equipamento nos pode dar, que é enorme. A informação toda é gigantesca, ou seja, podemos utilizá-la e melhorar sempre as nossas instalações, quer seja ao longo do tempo, quer seja logo inicialmente, ter uma instalação com muito mais informação e a partir daí conseguimos agir, ter menos custos depois ao final do mês, por exemplo, e estas evoluções são sempre muito importantes para os nossos clientes. No MTZ também é feito um fato à medida, digamos assim. Porquê? Na realidade, a Micrologic, que é a unidade de controle, ou seja, aqui a nossa unidade de controle, permite-nos visualizar tudo o que é energias, tensões, mas também conseguimos também evoluir ao longo do tempo, através dos módulos digitais. Os módulos digitais é o que nós conseguimos ver. Como temos
como eu falei inicialmente, temos diferentes tipos de clientes com diferentes ambições e essas ambições também se tornam, não é necessário ter tudo, ou seja, nem sempre a pessoa deseja ter toda a informação num tipo de equipamento e pagar para ter toda essa informação. Se calhar podemos dividir por setores ou podemos dividir por tipo de visualizações que são desejáveis e ver essas mesmas, o que se deseja ver e não ter mais que isso. Não é necessário. Muitas das vezes, quanto mais nos dedicarmos a cada instalação, melhor, tanto na parte de proteção como também na parte de visualização. Falei-vos muito na parte de visualização, porque é sobretudo na parte de visualização que há este boom de conectividade, esta grande novidade de conectividade, mas a parte de proteção também se consegue dedicar a cada instalação. O Z vem da experiência digital, cada vez mais temos então esta nova experiência digital de queremos estar conectados, quer seja com o nosso telemóvel, quer seja com o nosso computador, quer seja poder controlar tudo à distância ou mesmo só visualizar tudo à distância. Conseguimos então, através da nossa página, o MyPact, conseguimos fazer então as configurações que desejam, ou seja, dizer que o aparelho tem determinadas tomadas, determinada micrológica. Mais à frente vão perceber quando eu vos mostrar então o MyPact e vão ver que é muito fácil então de visualizar esta tal configuração. A nível também de testes, atualizações e parametrizações, aí temos um software que é completamente gratuito e está na nossa página, que é o EcoReach. Através do EcoReach consegue-se fazer todas as parametrizações, ou seja, controlar toda a curva de disparo e dedicar então a 100% o nosso equipamento a determinada instalação. Muitas das vezes o que acontece hoje em dia é os disjuntores não estarem parametrizados, ou seja, a curva de disparo ser a curva ou está no máximo ou está com os parâmetros de fábrica. No entanto, as instalações estão muito mais protegidas se estiverem completamente dedicadas à sua curva de disparo e podem ser evoluídas também ao longo do tempo, ou seja, como eu disse no início, as instalações vão evoluindo, o que se fabrica hoje em dia, ou fabrica, ou pronto, a instalação faz determinadas ações, no início, depois mais tarde vai evoluir noutro sentido e aumentar muitas vezes as instalações. E este aumento e esta evolução de cada instalação, os nossos equipamentos conseguem fazer esta também evolução. Interessa-nos evoluir com as instalações. Hoje em dia não se deve estar estanque. E também temos depois outros softwares assim mais evoluídos a nível de gestão técnicas, a nível de que também podem ser parametrizados, podem ser feitos também à medida. Aí já temos um mundo completamente digital, este nosso EcoStructure, que nos garante então toda a parte de softwares e a parte de visualização e a parte também de monitorização de energia. Temos desde o mais simples ao mais complexo. Na parte de Smart Panel também vos vou mostrar melhor o que é que eu quero dizer então com este EcoStructure e o que é que podemos ver e visualizar em alguns dos parâmetros, quer seja dos mais simples aos mais complexos. E todas estas parcelas, quer seja o que retirarmos da nossa história dos Master Packs, quer seja a evolução do tempo, quer seja mesmo o nosso MTZ e toda a sua conectividade, claro, vem desencadear novas oportunidades de negócio, novas evoluções neste mercado elétrico. Pronto, como eu falei anteriormente, utilizámos exatamente os mesmos tamanhos, as mesmas tomadas, as mesmas propriedades térmicas e os mesmos certificados. Isso permite-nos, por exemplo, em projetos que já estejam. Muitas das vezes o projeto não é logo implementado, demora algum tempo, muitas das vezes 1 ano, 2 anos, às vezes meses, depende do tipo de projeto que é. E este tipo de projetos, tendo todas estas características, sendo as mesmas, nós podemos utilizar esses projetos e transformá-lo, em vez de utilizar, por exemplo, um MW, um Masterpack MW, passamos a utilizar então o Masterpack MTZ. Como cumpre todos estes requisitos e vai nos permitir ter toda esta nova funcionalidade de conectividade, de facilidade de visualização de todos os parâmetros
conseguimos utilizar, ou seja, os mesmos projetos e utilizar então o nosso Masterpack MTZ, sem ser obrigatoriamente modificado no projeto. A nível do conjunto, da certificação do conjunto, ou seja, é o quadro e o equipamento, essa certificação também se mantém. Temos agora novos tamanhos, ou seja, podemos ver aqui na imagem, temos o NT que equivale ao tamanho do MTZ1, que vai de 800 A a 1600. Depois temos o do NW que vai dos 800 aos 4000, que é um MTZ2, que é o segundo tamanho. E depois temos o NW que vai dos 4000 aos 6300 amperes, que aí já é um MTZ3 em que basicamente passa a ter, em vez de, digamos assim, de grosso modo, em vez de 3 polos e 4 polos, passa a ser de 6 polos e de 8 polos. Isto tem a ver com o facto de ser de maiores correntes. A nível de poderes de corte, temos uma novidade, que no MTZ1 passamos a ter 66 kA, que anteriormente não tínhamos. Passamos também a ter os 66, quem conhece bem os NWs sabe que anteriormente tínhamos os 65 kA, foi feito os testes e os certificados para podermos afirmar que temos então os 66 kA, isto porque havia vários projetos que pronto, lá está, não têm a marca e que diziam que tinham 66 kA e nós não podíamos avançar com o nosso porque estava certificado a 65. Neste momento temos a 66 e podemos avançar então com o Masterpack MTZ nestes projetos. Que era uma imagem pronto, tivemos alguns problemas de conexão inicialmente a nível de internet, então tivemos de passar a apresentação para um PDF, o que fez que algumas imagens que eram pequenos vídeos deixássemos de ter. Neste caso, era a diferença entre o tamanho a diferença de pôr um aparelho e tirar o aparelho, do facto de ter os mesmos tamanhos. Mas podem verificar que é muito semelhante, podem ver a imagem do NT e que depois se transforma então no MTZ. A nível de ambientes mais severos, foi feito um reforço a nível de vibrações e choques. Muitas das vezes há fichinhas internas e muitas das vezes os equipamentos não são recomendados para determinadas instalações, quando há muitas vibrações, quando há muitos choques, quando há muitas utilizações e neste caso nós reforçamos todas estas vibrações e choques, todas estas fichinhas internas, de forma a não haver qualquer problema e estarmos mais preparados para este tipo de ambientes, que muitas das vezes não são os ambientes do nosso dia a dia, mas que existem. E convém sempre estar com o leque mais abrangente possível para os nossos equipamentos. A nível de compatibilidade também foi reforçada, eletromagnética, e um grande reforço que houve também foi na seletividade total. Muitas das vezes não se dá a devida importância à seletividade total, o que acontece que numa instalação, muitas das vezes, em vez de disparar, neste caso, o aparelho mais pequeno, na imagem podem ver então o Compact NSX, se não for regulado, ou seja, como eu disse inicialmente, muitas das vezes a regulação ou é deixada de fábrica ou, não, ou simplesmente põe a regulação no máximo e a pessoa pensa, não está a proteger a instalação, não é necessário regular. Mas a verdade é que numa instalação em que a continuidade de serviço é extremamente importante, se essa regulação não for feita, se essa curva de disparo não for parametrizada, vai fazer com que a instalação pare. Ou seja, se houver um curto-circuito, o aparelho que vai disparar pode não ser o daquele pequeno circuito e sim o que está à cabeça. Por isso é que é importante esta seletividade total, esta parte da parametrização das curvas de disparo,
é extremamente importante para a continuidade de serviço, porque numa instalação em que tem vários setores, imaginem uma instalação com 4 ou 5 passadeiras rolantes com diferentes partes de produção, ter de parar tudo porque houve um curto-circuito numa das passadeiras rolantes. Ou seja, estamos a instalação toda, depois vai, como eu disse, parar é dinheiro, que era desnecessário. Se fizermos as regulações, se tivermos uma seletividade total entre, entre as gamas utilizadas na instalação, faz com que o único onde houve problema, ou seja, o único setor onde houve problema, dispare especificamente ali. E o resto da instalação continua a produzir e não tem qualquer problema. E isso faz com que a instalação não pare e funcione, esteja a funcionar e não haja custos acrescidos devido a essa paragem, porque é muito mais fácil de reparar a parte onde houve o curto-circuito, onde houve o problema, do que estar a verificar toda a instalação, o porquê da paragem. Temos também, para ajudar então na tal seletividade total, depois temos também a seletividade lógica. Os nossos aparelhos têm a seletividade lógica que basicamente o que significa é, eles falam entre si, entre aspas, claro, os disjuntores comunicam entre si dizendo qual é que é o aparelho onde houve a falha, onde houve o tal curto-circuito, e o aparelho que estiver mais perto desse curto-circuito é que vai disparar. E esta comunicação entre os aparelhos é muito importante. Lá está, porque passa a ser a secção onde houve o curto-circuito que dispara, ou seja, a instalação continua toda protegida e em funcionamento toda a parte que não tem problemas e a parte onde houve o curto-circuito é que sofreu a paragem. E isso a nível de custos, a nível de... pode ser elevadíssimo, claro, dependendo sempre de instalação para instalação, mas quanto mais localizada for a paragem, melhor. Quanto maior continuidade de serviço, menos dinheiro, pronto, menos custos terá a instalação. Isto era a seletividade lógica. Em relação à certificação de classe 1, hoje em dia, muitas das vezes, para haver esta parte de monitorização, a parte do controle, a parte de verificação de dados de cada instalação, quanto maior for a precisão dos equipamentos, melhor. Podemos fazer comparações melhores, podemos também ter noção dos custos de forma melhor. Para terem uma noção a nível das precisões, é a diferença, por exemplo, quando vamos na autoestrada e passamos num radar, entre eles dizerem que temos de passar ali a 90 km/h e nós sabemos que passamos a 90, mas que não apanhamos logo a multa. Porquê? Porque temos sempre o erro. Pronto, é esta precisão que nos vai alterar estas diferenças. Mas quanto mais, neste caso, quanto mais preciso for nos nossos equipamentos, melhor. Nós queremos saber com o máximo de exatidão possível qual é que é o consumo que estamos a ter, qual é que é a tensão que está a passar, qual é que é o fator de potência, ou seja, todas estas grandezas são necessárias com o máximo de precisão possível. E lá está, e temos toda esta classe 1 de medida é certificada por terceiros. Mas na realidade, então, o que é que significa classe 1 de medida, precisão, nos nossos equipamentos? A norma, podem ver nesse gráfico, é a norma existente para a classe 1 de medida. A cor de rosa, mais escuro, conseguem ver então qual é a norma. E nós, Schneider, garantimos com os nossos aparelhos Masterpack MTZ o que está a verde, melhor que a norma. E este melhor que a norma é em corrente, tensão, depois temos mais ou menos 0,5% de precisão. Mais ou menos, porque depois também depende, pode depender muitas das vezes com o tempo de vida do equipamento. No entanto, ao longo da vida toda, garantimos até 1% de precisão, que é o que está dito na norma. Depois, a nível como disse, de tensão 0,5, corrente 0,5,
Lá está, se formos ver depois também a nível de potências e energias, aí já é classe 1, se formos fazer as contas do 0,5 e do 0,5 da corrente, temos então a classe 1, e isto sempre certificados por terceiros. E é ao longo da vida toda do equipamento. Temos também a grande vantagem de temos noção também nos ambientes industriais, muitas das vezes as temperaturas não são as mais favoráveis. Podem ser estar mais calor, ou seja, até mais graus, ou até graus negativos, menos 25. No entanto, as normas muitas das vezes têm diferenças, não é sempre este 1% vai variando consoante a temperatura. No nosso caso, nós garantimos sempre 1%. Ou seja, outra vez melhor que a norma e certificado por terceiros. Ou seja, temos sempre a certificação dos terceiros para garantirmos este 1% em todas as temperaturas, sem haver uma desclassificação devido à temperatura. Isto a nível da classe 1 de medida. Também temos novas funcionalidades, como repararam, este equipamento, o Masterpack MTZ, está repleto de novas funcionalidades, por isso pode ser mais fácil depois, sei que vocês ficam com uma noção do que é o Masterpack MTZ, no entanto nada melhor que descarregarem o nosso catálogo que está na nossa internet e descarregarem o nosso catálogo, que é bastante completo, e verem todas estas funcionalidades e evoluções do mercado elétrico. Esta nova funcionalidade da configuração dupla, os nossos disjuntores muitas das vezes são utilizados em ambientes em que têm duas redes, ou seja, a rede de emergência e a rede normal. E muitas das vezes, aliás, muitas das vezes, a maioria das vezes, a rede de emergência não está protegida convenientemente. Porque muitas das vezes a parametrização existente temos para a rede normal, temos o disjuntor da rede normal, e quando passamos depois para a rede de emergência não existe qualquer parametrização, ou está no máximo, ou não está protegida. E então os nossos equipamentos conseguem então ter uma configuração dupla, ou seja, se estiver na rede normal, tem a configuração A e pode ser parametrizada, ou seja, a curva de disparo vai estar dedicada àquela mesma instalação da rede normal, e depois ter uma configuração B, que é para estar dedicada à rede de emergência. Esta passagem de rede A para a rede B, muitas das vezes, pois, mas está numa rede, depois tem de ser ou alterar no equipamento, se for de forma manual, na própria micrologic, e depois quem também tiver depois um Masterpack MTZ nas mãos pode perceber que também a nossa micrologic está muito, muito intuitiva, quase que parece um smartphone dentro do próprio equipamento, é mesmo muito fácil de trabalhar. Pode-se modificar na micrologic, que é a unidade de controle, ou através do módulo digital I/O, e aí passa a ter então esta passagem de forma automática de normal para a rede de emergência. Ou seja, isto são tudo novidades que muitas das vezes podem pensar que são pequenas novidades, mas a realidade é que a continuidade de serviço cada vez mais é mais importante em todo o tipo de instalações, quer seja na parte da produção, quer seja na parte de proteção de um hospital, quer seja na parte de um edifício de escritórios, ou seja, cada vez mais parar é dinheiro. Por isso temos de terem atenção, continuidade de serviço, tem de estar sempre no topo da lista. Para terem uma noção mais real do que significa então esta configuração dupla, podemos ver então estes dois gráficos, a diferença então entre a rede A e a rede B. Podem ver que são redes completamente diferentes e o mesmo aparelho então pode proteger estas mesmas duas redes, basta estar parametrizado. E é muito simples a sua parametrização. Em relação então à oferta da Micrologic, para quem estava habituado aos nossos Masterpacks, ou NT ou NW, nós tínhamos 13 micrológicos diferentes. Pois é, 13 micrológicos diferentes que dependia do que se queria ver e do que se queria proteger.
O proteger era protegido através da Micrologic o 2, o 5, o 6 e o 7, ou seja, tínhamos 2 proteções, 5 proteções, a 6 e 7 já para a parte de terra, ou seja, a parte diferencial, mas depois também diferenciavam-se pelo que queríamos ver. Tínhamos a Micrologic A, que é de perímetro, em que víamos basicamente as correntes. Havia outras especificidades que também conseguíamos ver, mas era sobretudo as correntes. Tínhamos a Micrologic E, que é de energia, aí já tínhamos uma panóplia maior do que conseguíamos ver, as correntes, as tensões, a parte de energia, quer seja ativa, reativa, e depois também temos a parte de potência, e a seguir, que era o P, e depois tínhamos a parte das harmónicas, completamente dedicada às harmónicas, em que já tínhamos então a Micrologic H. Pois bem, estas 13 micrológicos passamos então a ter 4 tipos de micrológicos. Estas 4 micrológicos, então, mantivemos então, o 2, o 5, o 6 e o 7, a nível da parte de proteção. O 2 e o 5 que conseguimos parametrizar 2 e 5 proteções. Depois o 6 e o 7 já dedicadas então à proteção terra, proteção diferencial. A nível do que se consegue ver, passamos a ser então evolutivos ao longo do tempo, parametrizáveis. Podemos nos dedicar a 100% à instalação. E é muito fácil utilizar então os módulos digitais. Estes módulos digitais então permitem-nos então ver toda a informação que tanto a que já víamos anteriormente no GIFE, por exemplo, como todas umas novas informações que podemos retirar do nosso equipamento com classe 1 de medida. E sempre tudo de forma muito intuitiva. E podemos atualizar também os módulos digitais de forma fácil, rápida e sem ser necessário desligar a instalação, porque continuidade de serviço é muito importante, cada vez mais importante nos dias de hoje. A nível de proteção, quando estava a falar de 2, o 5, o 6 e o 7, podem ver então a curva de disparo e o tipo de proteções que podem falar. Lá está, as duas correntes. E depois as 5 hipóteses a nível de proteção para a Micrologic 5 e a parte de terra e proteção diferencial em relação à Micrologic 6 e à Micrologic 7. Depois temos aqui então a parte de terra de proteção. Isto para terem uma ideia geral a nível de como funcionam as proteções, muito semelhante, ou para não dizer igual, ao que tínhamos nos micrológicos do NT e o NW. Temos a particularidade que agora podemos desligar na Micrologic 6, por vezes era necessário desligar para algumas instalações proteção de defeito à terra, e passamos a ter essa possibilidade caso seja necessário. Em relação ao facto de termos então uma central de medida incorporada no nosso equipamento, passamos a ter então logo a priori no nosso equipamento, sem ter qualquer módulo digital associado, mas aconselho sempre a ter módulos digitais. Vão ver a seguir as grandes mais-valias de cada um deles, e também estamos sempre a evoluir, todos os anos vai haver novidades. Digo-vos já que nos próximos meses vamos ter novos módulos digitais, mas por agora ficamos pelo simples. Para toda, já têm muita informação e aconselho-vos sempre então a fazer o download do nosso catálogo, que está na nossa página web. Então, na central de medida incorporada conseguimos sempre ver todas as correntes, tensões, a frequência, o fator de potência, equilíbrio de fases, potência e energia, quer seja ativa, quer seja reativa. Ou seja, toda esta informação conseguimos ver no nosso smartphone, mesmo na nossa Micrologic. Muitas das vezes não temos um smartphone à mão, podemos visualizar também na nossa Micrologic. Devemos visualizar no nosso computador, se tivermos então instalado toda a parte comunicante do nosso equipamento. E desta forma muito simples temos muito mais informação e é muito mais simples a nível de ligações. Os módulos digitais, ou seja, o que poderemos ver para além do que vos falei inicialmente, ou seja, o que falei de nível de correntes, tensões, energias, fator de potência por aí, passamos a ter então os módulos digitais em que nos permitem ver, vou falar destes 4 módulos digitais, também já vos disse que vamos ter novos módulos digitais muito em breve. Estes 4 módulos digitais são
muito simples de trabalhar, muito fáceis de aceder. Podemos ver então o primeiro módulo digital, que é o energia por fase. Toda a informação que vos disse a nível de corrente, tensão, em vez de ser de um modo geral, do modo do equipamento, podemos passar a ver por fase, ou seja, saber exatamente como é que está equilibrado as nossas fases na instalação. Há muitas instalações que é bastante importante. Muitas das vezes em instalações mais antigas apercebe-se que o quadro dispara e na realidade não há uma sobrecarga ou devido à utilização demasiado de uma das fases e assim através de ter o energia por fase temos noção exata do equilíbrio entre as fases e podemos sempre equilibrar a nossa instalação por fases. Depois temos também o assistente de funcionamento, que nos ajuda, por exemplo, se houve um curto-circuito ou se houve um disparo do disjuntor, orienta-nos passo a passo o que é que se deve fazer, todos os passos que temos de tomar para restabelecer o mais depressa a energia do nosso equipamento. Tanto o assistente de funcionamento como também a parte do assistente de restabelecimento de energia. Estes dois funcionam sobretudo, lá está, aumentar a continuidade de serviço. Se temos uma instalação parada, temos de restabelecer a energia da instalação o mais depressa possível. E estes dois módulos digitais permitem-nos isso mesmo, ver passo a passo tudo o que é necessário fazer para restabelecer a energia. De uma forma então mais complexa também e que onde queremos ver mais ao pormenor o porquê do disparo, aí já passamos a ter então a captura de formas de onda no evento do disparo, em que podemos ver ao detalhe o que aconteceu nas formas de onda do equipamento. Isto assim de uma forma muito rápida do que são os módulos digitais. Podem ver também mais informações no nosso catálogo, que está disponível gratuitamente na página web. A nível de comunicações, para nos facilitar ver tanto no telemóvel, temos dois módulos de comunicação. Sabemos que nem todos os equipamentos têm NFC, por exemplo, alguns smartphones não têm NFC, mas podemos então comunicar-nos tanto por NFC como por Bluetooth. NFC é muito simples, basta apresentar o nosso smartphone junto à micrologic e passamos a ter então a conexão do NFC. Pronto, temos de primeiro estar habilitado, o smartphone tem de estar habilitado com o NFC ativo e junto ao equipamento, e o equipamento pode estar em disparo, ou seja, não estar alimentado. Se o equipamento não estiver alimentado, temos na mesma a informação, porque o NFC não obriga a que o equipamento esteja alimentado. E temos então este tipo de informação, em que é o porquê do disparo, o último disparo e as parametrizações. E podemos então aceder aos módulos digitais que temos instalados. E aqui é um exemplo com os módulos digitais que temos instalados e conseguimos e toda a informação que conseguimos visualizar a nível de histórico dos disparos e conseguimos ver tudo ao pormenor. Isto com o NFC. Mas há equipamentos que não têm NFC, mas todos eles têm Bluetooth hoje em dia. Então conseguimos também nos ligar à micrologic através do Bluetooth. Só temos de garantir que a micrologic está alimentada. Muitas das vezes podemos nos ligar, por exemplo, com uma powerbank, ligando-nos diretamente à face frontal da micrologic para podermos alimentar então a micrologic caso haja um disparo. Se não houver disparo, podemos utilizar já a energia que está na micrologic. Não é necessário ter esta parte da powerbank. No entanto, se houve um disparo, a micrologic poderá não estar ligada, depende do tipo de rede paralela que façam para a alimentação da parte comunicante, que recomendo sempre, pois assim podem sempre garantir a comunicação dos equipamentos, mesmo que eles estejam em disparo, mas temos noção que hoje em dia muitas das vezes isso não acontece e então temos sempre a possibilidade de nos ligarmos com a powerbank. Através do Bluetooth, clicando no botão, temos sempre passwords e palavras-passos que nos é dado
para podermos então entrar dentro do equipamento e visualizar e parametrizar tudo o que é através do nosso smartphone. Temos a aplicação Masterpack MTZ, podem descarregar, está em português, e conseguimos visualizar toda uma informação do equipamento, desde a parte dos alarmes, a parte das configurações, a parte dos consumos. E se o aparelho tiver motorizado, conseguimos também controlar. Agora vou-vos mostrar então como é que se utiliza o MyPact. MyPact então é o configurador utilizado para termos os nossos equipamentos, para poderem encomendar os nossos equipamentos. Hoje em dia o que acontece é que preenchem uma folha para, por exemplo, o Masterpack NTI, preenche-se uma folha que está no final do nosso catálogo a dizer o tipo de bobinas que querem, o tipo de configurações que querem, ou seja, a nível de tomadas, se querem um aparelho fixo, extraível, ou seja, essa informação vou-vos mostrar de forma muito rápida aqui no MyPact. Está disponível para toda a gente, têm de fazer um registro, mas é só para se ter uma contabilização de quantas pessoas é que estão a utilizar o MyPact, mas após esse registro podem se ligar sempre, que são sempre identificados. Convém pôr sempre aqui Portugal, que é para terem a nossa oferta, as nossas normas, as nossas certificações, e é este o nosso MyPact. No nosso MyPact, então, podemos escolher o tipo de Masterpack. Eu vou fazer agora uma configuração muito rápida porque já estou-me a alongar muito no tempo. E então vou-vos mostrar... Não? Acho que estou com um problema de partilha. Nada. Ok, vou então tentar outra vez partilhar. Sim, é isso que eu vou fazer. Só um minuto. Peço, okay. Peço desculpa a demora, mas espero que em breve que fique operacional. Bem, se não, também, de qualquer das maneiras, podem sempre pesquisar, podem pôr no Google, se calhar até é mais fácil, vocês veem por vocês próprios, podem fazer testes à vontade. No Google podem sempre... Ok. Bem, então vou continuar então com a apresentação. Peço desculpa não vos poder mostrar, mas no Google conseguem ver então os meus slides? Sim? Então no Google podem pôr então MyPact, como está aqui em cima, e chegam a uma página, colocam em cima da página Portugal e depois clicam iniciar MyPact. Depois de iniciar, podem fazer a configuração, podem andar, pronto, entre aspas, a brincar e a ver como está feito e fazer as parametrizações que assim o desejarem. De qualquer das maneiras, vou pôr disponível também um PowerPoint de ajuda ao MyPact, caso depois tenham dúvidas, para ser mais fácil os passos a seguir. E tem então uma grande parte de seleção de material, que desde as tomadas a ser fixo, extraível, por aí fora, todas as parametrizações que são necessárias fazer num equipamento destes, de uma forma muito mais fácil do que preencher uma folha e possíveis esquecimentos a nível das tensões de comando ou por aí fora. Este software, ou aliás, esta página, não nos permite errar. Muitas das vezes o que acontece é que punhamos extensões de comando diferentes em bobines em que tinham de ser iguais, por exemplo, ou então outro tipo de esquecemos das tomadas, ou às vezes, muitas das vezes, sobretudo quando
passa por muitas mãos, não é? As pessoas compram muitas vezes via distribuição, em que entretanto nos compra a nós, e entretanto já passou por 3 ou 4, 5 mãos até chegar novamente a quem encomendou inicialmente, e por vezes pode ter uma diferença, basta mudar um zero ou mudar um número ou uma letra que fica um aparelho completamente diferente. E o que permite este MyPact é isso mesmo, é quem quer o aparelho, quem vai trabalhar com o equipamento, não haja erros, não haja parametrizações mal feitas, ou não seja aquilo mesmo que deseja, sem mais nem menos, ou seja, ter todos os equipamentos parametrizados, todos os equipamentos configurados de forma a não haver erros na configuração. E isto faz com que o tempo de espera também do equipamento seja muito mais rápido, porque consegue-se tirar um fecheiro zip e um PDF e enviar depois então para o nosso centro de encomendas, e a partir daí, claro, quem compra via distribuição continua a comprar via distribuição, mas mesmo que dê aos nossos distribuidores este fecheiro e o fecheiro depois é passado para nós, não houve alterações, não houve qualquer alteração tanto da parte do distribuidor como da parte da Schneider, da parte das encomendas, e assim a probabilidade de haver uma diferença de um número ou de uma letra poderia acontecer neste tipo de equipamentos que são configuráveis, não posso dizer que não sejam complexos a nível na parte de escolha, porque há muita escolha, passa a haver muito menos prova de erro, é tudo à prova de erro, e isso faz com que perdamos menos tempo depois. E também é muito mais rápido depois na fábrica também, porque depois, se formos a ver, não é só a nível logístico Portugal, depois temos a nível logístico internacional, e acaba tudo por ser muito mais simples a encomenda então através do MyPact. Mas podem explorar à vontade, é completamente gratuito, é no Google, colocam o MyPact e depois é clicar lá na parte da configuração Schneider e conseguem então analisar à vontade. Falei-vos então do Masterpack MTZ e agora vou fazer uma perninha aqui então para o Smart Panel. Quero-vos dizer já desde o início que o Smart Panel, nós temos cursos dedicados no Smart Panel, nas nossas instalações. Podem -se sempre inscrever, podem falar connosco para propor datas, dependendo do número de participantes. Se tiverem mais do que 6 participantes, e claro, dependendo também do estilo de formação que querem, se é dedicado, por exemplo, aos quadristas, aos instaladores, ou até mesmo para a prescrição, temos diferentes cursos que são dedicados a cada um. Não, porque se calhar, por exemplo, um quadrista interessa saber os tamanhos e a maneira como vai atuar num quadro elétrico, mas se calhar a prescrição quer saber é mais a parte teórica e como vai colocar nos seus projetos. Por isso, todo este tipo de escolhas, todo este tipo de situações estão vistas nesses cursos de Smart Panel e estão disponíveis, é uma questão de se inscreverem. Em relação ao Smart Panel, o Smart Panel na realidade é um quadro elétrico, como tantos outros, no entanto tem a particularidade, e muito importante, que é um quadro elétrico inteligente, um quadro elétrico comunicante. Transformar todo um quadro elétrico simples, standard, que existia anteriormente, em algo comunicante. O Smart Panel hoje em dia pode ser um quadro que já existia ao longo do tempo, lá está, e nós queremos sempre evoluir e pegarmos nesses mesmos equipamentos, por exemplo, de medição, que nós já temos, por exemplo, o Compact NSX, que existe desde 2009, ou mesmo o nosso Acti9, que há desde 2011, ou seja, são equipamentos que já temos vindo a trabalhar com eles, não são novos equipamentos, passam a ter algumas particularidades a nível de conexão. Temos este novo patamar, que é a parte de conectar, e este sim é que vai fazer toda a diferença dos equipamentos que tínhamos anteriormente e que passamos a ter toda uma nova informação disponível de uma forma muito mais facilitada. E esta informação toda nova disponível podemos então depois gerir de diferentes maneiras.
nós falamos de um smart panel, não significa que seja algo complexo, algo grandioso, algo que ocupe muito espaço ou algo que tenha um master pack envolvido. Não, pode ser um simples aparelhagem modular em que temos só uma calha DIN, por exemplo, e através de uma simples calha DIN e com alguns equipamentos podemos fazer um smart panel. O que interessa saber é o que é que se deseja visualizar, a informação que deseja visualizar para depois poderem atuar, quer seja na parte de gestão de energia, quer seja também simplesmente para terem uma noção dos seus consumos e ir progredindo ao longo a instalação, ir progredindo ao longo dos tempos. Temos também na parte de gestão, quer seja softwares mais complexos, que sejam dedicados completamente ao que o cliente deseja ver, em que o cliente até pode escolher qual é a cor da tela, qual é a cor do software propriamente dito e os botões, pode escolher todo o tipo de parametrizações, ou temos equipamentos já com uma parametrização fixa, em que simplesmente se ligam a diferentes equipamentos, ou até mesmo umas páginas web em que já estão todas parametrizadas, configuradas, é muito simples de se ligar de forma muito automática e muito simples. Tudo isto com simples arquiteturas. O objetivo é utilizar arquiteturas já testadas e validadas e aplicá-las no nosso mercado elétrico e começar a usufruir deste fator. Nós, na realidade, temos a corrente e a tensão a passar sempre, desde sempre. E por começar a medi-la, começar a perceber o que se passa na nossa instalação, como devemos atuar, como podemos poupar, como podemos tornar-nos mais eficientes. E toda esta análise pode ser feita através da visualização de pequenos gráficos ou até mesmo sendo mais complexo e ter alguém dedicado a esta informação toda. Isto tudo fazendo parte, pronto, do mundo EcoStruxure, em que, lá está, temos diferentes formas de visualização e diferentes formas de monitorização e estas diferentes formas faz com que possamos atuar de diferentes formas também, de diferentes maneiras, sempre com o âmbito de uma melhor eficiência energética. Assim também conseguimos então ter mais noção das nossas wages, das nossas energias. Eu falo muitas vezes da parte elétrica, que é o nosso setor, no entanto, também podemos incorporar a parte das águas, a parte quer seja também do AVAC, também do ar, se pensarmos num edifício, todas estas partes são importantes, quer seja mesmo da temperatura, ou seja, todas estas partes podemos tornar numa só, num smart panel. E isto sempre, lá está, com histórico de consumos, com alarmes, com qualidade de energia, podemos verificar todos estes fatores num simples smart panel. E a visualização também não é só nas instalações, pode ser também numa sala de controle ou mesmo remotamente no conforto das nossas casas ou do outro lado do mundo porque temos uma conferência ou simplesmente quisermos ir de férias. Ou seja, cada instalação, cada pessoa, cada dono da instalação pode, ou cada locatário, pode ver como se adequa melhor o seu smart panel, como podem utilizar melhor porque na realidade depois existe dois fatores muito importantes, que é o CAPEX e o OPEX, e por aí as instalações e os investimentos que se fazem na instalação e as diferenças de custos, quer seja custos fixos, quer não, ou seja, tudo isto são fatores muito importantes na parte de manutenção, na parte de uma instalação. E estes fatores podem ser decisivos na parte de eficiência e na poupança dos custos existentes na instalação. Todos os nossos equipamentos podem ligar através de Modbus, através de Ethernet e baseamos-nos nestes três fatores, sobretudo: medir, conectar e gerir. Podemos atribuir também mais alguns fatores, sobretudo aqui na parte da medição e da parametrização pronto, da proteção das instalações, pronto, que é um fator
fulcral, um disjuntor, apesar de ter todas estas mais-valias, tem sempre de proteger. E depois também temos softwares de parametrização que não só para o Masterpack MTZ, como também todo a rede Smart Panel. Este software também é falado no nosso curso Smart Panel, por isso se inscreverem no nosso curso Smart Panel também vão poder saber trabalhar com este software, que é gratuito e está no nosso site. Podem sempre ligar-se ao Smart Panel e fazer a configuração de toda a rede, todo o quadro elétrico, ligando num só ponto, ou seja, tudo o que é parametrizações a nível de curvas de disparo, tudo o que é a parte de comunicação, tudo o que são testes, por exemplo, estou a pensar agora no Smart Links, que é a régua comunicante para os nossos Actinovs, ou seja, a nossa gama modular, toda essa parte comunicante pode ser parametrizada através do EcoReach. Muitas das vezes também temos outros equipamentos que são ligados ao Smart Panel, não há qualquer problema, nós temos noção que da parte das águas, às vezes é necessário pôr os contadores ou outro tipo de equipamentos que é necessário pôr, e o nosso Smart Panel, devido a ter esta conectividade global, ou seja, de Ethernet, ou seja, é algo aberto, é um protocolo aberto, não é fechado, o que faz com que possamos então englobar todo este tipo de equipamentos e parametrizá-los e torná-los também parte integrante e fulcral no nosso Smart Panel. O nosso Smart Panel baseia-se sobretudo em duas partes de eficiência, como falei, muito importantes, eficiência energética e eficiência de manutenção, que nos permite então depois fazer as tais poupanças a nível de custos, quer sejam fixos, quer sejam móveis, digamos assim. A nível das arquiteturas, todas as arquiteturas Smart Panel foram testadas, validadas e são documentadas, ou seja, existe também catálogo Smart Panel. A nível de implementação, também o objetivo é ir evoluindo ao longo do tempo, não é algo estanque. Se formos a ver a parte de eletrónica, a parte dos computadores, a parte dos telemóveis, também tem evoluído ao longo do tempo de forma muito rápida, o que faz com que tenhamos de acompanhar esta evolução e para também nos dar garantias do nosso dia a dia e tornar tudo mais eficiente, temos de ir acompanhando então a evolução dos tempos. E cada vez mais é mais fácil então o comissionamento destes equipamentos e tudo de forma muito mais automática. O tal software, o EcoReach, também faz relatórios automaticamente, o que permite, por exemplo, se estão a trabalhar para um cliente vosso, mostrar e ter documentado as parametrizações que foram feitas, e é uma garantia do vosso trabalho, do que foi feito, do que estava anteriormente, do que passou a estar, e a garantia de que seguem e evoluem com estes tempos, com as novas parametrizações, quer sejam elas da parte de conectividade, quer seja ela a parte de proteção. Atenção, parte de proteção é sempre fulcral neste tipo de equipamentos, também para haver uma maior continuidade de serviço. E assim habilita-se também os profissionais elétricos para estes novos serviços, passam a ser uns serviços de manutenção que são cada vez mais importantes nas instalações. Em relação ao Masterpack MTZ, então o que é que nos trouxe para o Smart Panel, que levou-nos um passo mais à frente, digamos assim. O Masterpack MTZ, como tem toda esta parte de conectividade, de precisão, trouxe então maior precisão de medida aos nossos Smart Panel, trouxe também uma análise de consumo mais elaborado devido a toda a informação que nos pode transmitir ao nosso Smart Panel. A conectividade de Ethernet pode ser incorporada, ou seja, existe um acessório que é colocado no chassi, ou seja, não ocupa mais espaço no quadro elétrico, o que permite ter menos equipamentos a ocupar espaço no quadro, pode permitir também
também depois mais tarde o quadro ser mais pequeno, ou seja, todos estes pequenos fatores podem se tornar mais económicos. O objetivo também da continuidade de serviço, através dos nossos módulos digitais, garantir maior continuidade de serviço, se houve um disparo, ser muito mais rápido a atuar e com isto ter um maior restabelecimento de energia, manutenção e a conectividade também, o facto de nos podermos ligar remotamente pode-nos trazer muito maior continuidade e, como disse inicialmente, tempo é dinheiro. Quanto mais tempo tivermos a instalação parada, mais custos vamos ter. Por isso, temos sempre de evoluir neste sentido. E o Smart Panel traz-nos todos estes fatores de continuidade de serviço, de maior precisão, ou seja, tudo o que é de eficiência, quer seja de energia, ou seja, eficiência energética, quer seja eficiência de manutenção, o Masterpack MTZ vai contribuir para estes grandes fatores que hoje em dia são cada vez mais importantes da sustentabilidade do nosso planeta. Este era o que eu vos queria falar em relação ao Masterpack MTZ, em relação ao Smart Panel. Procurem na net então o configurador, o MyPact, e vejam. Depois também tiverem dúvidas, podem sempre falar com a Schneider. Podem ver como é que funciona, como é que e visualizar tudo, completamente gratuito. Podem também descarregar o EcoReach, para quem tenha equipamentos Smart Panel, poderem se ligar a eles, de forma a poder parametrizar todos os equipamentos, e podem também falar com a Schneider e se quiserem ter então um curso Smart Panel dedicado ao vosso métier, ao que vocês fazem, completamente dedicado. Muito obrigada. Agora, se calhar, passamos à parte então das perguntas e respostas. Peço desculpa por me ter alongado um bocadinho, mas entusiasmei-me um bocadinho. Eu vou colocar para toda a gente poder descarregar aqui do vosso lado esquerdo, na parte de baixo. Portanto, têm aí os arquivos, tanto a apresentação da Catarina como o certificado genérico. Volto a repetir que quem quiser o certificado com o nome, portanto, pode pedir para aquele e-mail que já está aí no chat, ana.vargas@baltimore.com, e eu envio o certificado já com o mail inserido. Se alguém não conseguir visualizar os botõezinhos azuis para fazer a descarga dos materiais, por favor, diga-me, para eu alterar aqui a dimensão do pod. Isso tem que ver muitas vezes com a dimensão dos vossos ecrãs e, portanto, eu aqui tenho que ir alinhando em função disso. Portanto, estamos na hora das perguntas. Eu vou colocar também aqui uma pesquisa de satisfação para vocês irem respondendo enquanto pensam se querem fazer alguma questão à Catarina ou não, e também enquanto vão baixando os materiais. Portanto, nós estamos inteiramente à vossa disponibilidade para responder a todas as questões. E pronto, e é isto, não é? Portanto, para já vamos ficar aqui em stand-by a aguardar que algum de vocês coloque questões. Se não colocarem, eu agradeço, obviamente, a toda a gente que esteve hoje connosco, portanto, neste primeiro módulo do webinar sobre a transformação digital, este que foi sobre o Masterpack MTZ. Nós vamos ter em todas as terças-feiras deste mês de outubro e sempre às 10 horas, portanto, vamos ter outras sessões com Schneider Electric sobre outros temas que vão contribuir, obviamente, para este tema umbrella da transformação digital. Vamos ter pelo meio também um outro webinar sobre iluminação, não com a Schneider Electric, mas com a LEDvance. Portanto, ainda hoje vai sair informação sobre esse webinar, se algum de vocês eventualmente estiver também interessado em participar. Portanto, só agradecemos que se registrem. E pronto, e portanto é basicamente isto. Acho que existem algumas pessoas a tentar alinhar aí alguma pergunta, portanto vamos aguardar. Nilton Saite, a nível de Moçambique, a Schneider dá formações sobre o Smart Panel? Os Smart Panels, infelizmente, têm de ser nas nossas instalações, porque fazemos sempre com os equipamentos e a parte prática também é muito importante, porque num Smart Panel
há uma parte completamente nova a nível de conectividade, depende para alguns, para outros nem tanto. A parte elétrica que as pessoas estão habituadas passa a ter então toda esta conectividade e tem de ser tudo visto e mexido, digamos assim. Uma pessoa muitas das vezes aprende melhor se estiver a mexer nos equipamentos e por isso é que tem de ser nas nossas instalações, mas são convidados a vir de Moçambique e podem criar um grupo, já sei de pessoas que vieram de Angola para fazer o curso e pode-se agendar de forma fácil cá nas nossas instalações em Carnaxide. Temos aí também o Rodrigo Duarte, que está a pedir o teu e-mail para eventualmente fazer, colocar questões. Portanto, se quiseres, podes colocar aí no chat. O Edson Piloro pergunta: bom dia, Catarina. Gostaria de saber se este disjuntor é para baixa, média ou alta tensão. Este disjuntor é para baixa tensão, vai desde os 800 amperes até aos 6300 amperes. Pronto, normalmente está à cabeça da instalação ou pronto, a meio da instalação muitas vezes também pode estar. Ou seja, para baixa tensão, volto a repetir. Não, creio que não existem mais questões. Não, temos aqui mais uma. Obrigada a nós, Edson. Vimos aqui uma questão, se dá para 690 volts. Sim, dá, mas de qualquer das maneiras, se virem no catálogo de forma muito clara para diferentes tipos de tensão, é mais fácil de verificarem, a nível também dos poderes de corte e por aí fora. Podem ver se no nosso catálogo, descarreguem o nosso catálogo que está no nosso site. E ter toda a informação para as diferentes tensões, para os diferentes tipos de instalações que podem ser utilizadas. Há algumas particularidades sempre dos nossos equipamentos. Em relação estão a pedir o meu e-mail, eu muitas das vezes não estou disponível, nós temos uma rede completamente disponível para as vossas dúvidas, que sabem tanto ou mais que eu em relação aos Masterpacks MTZs. É sempre mais fácil falarem com o nosso centro de atendimento, porque muitas vezes eu não estou mesmo disponível no escritório ou posso demorar muito tempo a responder, por isso agradeço sempre que falem com o nosso centro de atendimento e vão ser muito bem recebidos, certamente. Está na tabela de preços. No nosso site, eu não tenho aqui, no nosso site, eu não tenho aqui o centro de atendimento, mas o nosso site tem lá, quer seja o nosso número, quer seja também depois os e-mails em que podem colocar dúvidas ou mesmo pedirem cotações por aí fora. Podem sempre ver tudo no nosso site. Rodrigo, eu vou procurar essa informação e depois envio-lhe por e-mail, está bem? Para não ter que andar à pesca, fica mais fácil, ok? Pronto, pessoal, se não há mais questões, eu vou deixar a sessão aberta durante um bocadinho para que toda a gente tenha tempo de baixar a apresentação da Catarina e o certificado. Agradeço a todos o facto de terem tirado um bocadinho da vossa manhã para estarem aqui connosco hoje. Recordo que temos mais sessões na próxima semana e, obviamente, ficamos a contar com vocês. Espero que tenha sido proveitoso para vocês. Alguma coisa estamos deste lado, vocês já sabem quais são os nossos contactos, por favor, sintam-se à vontade para nos chatearem o mais possível e para dizerem aquilo que vocês precisam para nós tentarmos ajudar também de forma que for mais fácil
e que vos torne a vida mais fácil, digamos assim, no vosso trabalho de dia a dia, tá bom? Muito obrigada uma vez mais, obrigada a ti também, Catarina, e até para a próxima. Muito obrigada.